Agora que aprendemos os principais elementos e como a ler um diagrama de sequência, vamos relacioná-lo com os casos de uso? Lembrando que, segundo Medeiros, o diagrama de sequência ele mostra a evolução de uma dada situação em determinado momento do software. Vai mostrar uma dada colaboração entre duas ou mais classes. E pode também ser usado para mostrar a tradução de um caso de uso, desde a interação com o usuário, que é o nosso ator, até a finalização daquele processo. Vamos a um exemplo para compreender melhor esse contexto de caso de uso que inicia-se desde a interação com o usuário até o usuário alcançar o seu objetivo. Como exemplo, vamos no nosso contexto da ferramenta do blog, do nosso sistema de blog, em que eu desejo postar comentário. Você lembra quem posta comentário? Sim, o leitor. Bom, e você lembra também como é que é a descrição completa de um caso de uso? Primeiro nós temos o nome do caso de uso, que neste caso aqui é o postar comentário. Em seguida, nós temos o nome do ator, que é o leitor. Nós temos a pré-condição, que neste caso aqui vai ser o quê? Leitor estar visualizando uma postagem. E temos a pós-condição. Já que nós queremos postar um comentário, nós desejamos então que este novo comentário seja inserido no banco de dados. Bom, e como que seria o fluxo normal? Que aí vai descrever as sequências de ações que ocorrem no nosso sistema. Bom, primeira coisa, o leitor escolhe a opção cadastrar comentário. Então, o sistema exibe o formulário para o nosso leitor preencher com os campos para realizar um comentário. Em seguida, o leitor envia o formulário preenchido para o sistema, né? E aí o sistema verifica que todos os dados foram inseridos. O sistema cria um novo objeto comentário e adiciona esse objeto comentário à postagem, da qual o nosso leitor estava lendo e quis comentar. E aí, para finalizar, o sistema informa que o comentário foi postado com sucesso. Antes de começar a colocar as mensagens, vamos pensar quais são os elementos que nós temos que ter no topo do nosso diagrama. Bom, o leitor, porque é ele que vai criar o comentário. Nós temos o sistema, porque o leitor vai estar interagindo com o sistema. E o leitor ele vai estar visualizando uma postagem. Então, eu preciso do objeto postagem, que aqui é o objeto P. Bom, o primeiro item do nosso fluxo normal diz o seguinte: o leitor escolhe a opção cadastrar comentário. Então, irá sair uma seta, né, uma mensagem de leitor para o sistema. E o texto dele aqui eu coloquei postar comentário na postagem P, porque a postagem P é a postagem que ele está visualizando. O próximo passo diz o seguinte: o sistema exibe o formulário. Então, eu vou usar um retorno, por isso a seta tracejada de sistema para leitor, com o texto exibe formulário de comentário. Em seguida, o terceiro passo é o seguinte: o leitor envia o formulário preenchido. Então, eu vou colocar uma seta, né, com o texto formulário preenchido, vai representar este passo 3. Em seguida, diz o seguinte: o sistema verifica que todos os dados foram inseridos. Bom, como o sistema precisa verificar, ele que vai fazer, eu usei aqui então uma mensagem para ele mesmo, né? Uma mensagem para ele mesmo, então com essa setinha que volta para ele. E aí eu dei o título dessa aí de verificar formulário. Como é de um objeto para um objeto, eu então coloquei como um método que vai ser chamado. Então, em algum momento lá do nosso código, quando formos criar o código, vai ter que ter este método verificar formulário. O próximo passo é: o sistema cria um novo objeto comentário.
Bom, para criar um novo objeto comentário, vai precisar instanciar um objeto da classe comentário. Como eu quero instanciar, então eu vou usar a seta tracejada entrando no retângulo que representa a classe comentário. E eu dei o nome dele de objeto C. Então, aqui nós temos, então, a chamada de um construtor, né, passando as informações necessárias para este comentário. O próximo passo, que é o 6, o sistema adiciona o comentário na postagem. Qual comentário? O comentário que a gente acabou de criar, que é o comentário C. Então, ele vai chamar um método por meio de uma invocação de mensagem, chamando o método adicionar comentário, passando o comentário C como parâmetro. Em seguida, nós dissemos que o sistema informa que o comentário foi postado com sucesso. Informa para quem? Pro leitor. Então, tem uma seta aqui de retorno dizendo, é tracejada, então, seta de retorno é seta tracejada, dizendo comentário postado com sucesso. Vamos a mais um exemplo? Considere que nós estamos num sistema de comércio e eu quero cadastrar o meu cliente. Então, o nome do caso de uso é cadastrar cliente. Quem que vai fazer? Ou seja, quem é o ator? Vai ser um funcionário. Qual é a pré-condição? O funcionário estar logado no sistema. E a pós-condição, o novo cliente é inserido no banco de dados. Qual que seria o fluxo normal? Bom, seguindo as instruções que eu coloquei aqui, o funcionário ele vai escolher a opção cadastrar no menu. O sistema, então, vai exibir as opções, o que ele quer cadastrar, um tema, um item, um cliente ou aluguel. E aí ele vai escolher a opção cadastrar cliente. E então, o sistema vai exibir um formulário para ele, com os dados do cliente que ele deve preencher. E em seguida, após preencher, o funcionário envia o formulário para o sistema. O sistema ele vai verificar que todos os dados obrigatórios foram preenchidos, né? E também o sistema vai verificar que não existe cliente cadastrado com o CPF fornecido. Caso tenha algum cliente cadastrado com o CPF fornecido, quer dizer que esse cliente já está cadastrado e não é possível cadastrar novamente. Bom, como ele verificou que não existe, no passo 8, o sistema vai realizar o cadastro, né? Que então seria inserir esse cliente no banco de dados. E no passo 9, o sistema informa que o cadastro foi efetuado com sucesso. Bom, vamos ver como é que fica o diagrama de sequência para esse fluxo normal? Mas antes disso, vamos pensar quais são os elementos que vão estar ao topo do nosso diagrama. O funcionário, o sistema, né? Então vamos lá? Bom, então eu tenho o funcionário, escolhe a opção cadastrar no menu. Então o funcionário envia uma mensagem para o sistema que tem a opção cadastrar no menu. Escolhe a opção cadastrar no menu. O sistema então vai fazer o quê? O sistema exibe as opções cadastrar tema, cadastrar item, cadastrar cliente e cadastrar aluguel. Então, o sistema vai retornar, então setinha tracejada, para o ator, exibindo as opções do menu. O funcionário vai escolher uma opção, que é o cadastrar cliente. Então, o ator funcionário vai enviar uma mensagem ao sistema, escolhendo a opção cadastrar cliente. E o que o sistema vai fazer? Ele vai exibir o formulário para ser preenchido pelo nosso ator. Então, o retorno é o retorno, né? Então, usamos uma setinha tracejada com o formulário a ser preenchido. O funcionário vai preencher esse formulário, né? E vai enviar ao sistema. Então, o sistema vai receber esse formulário preenchido. E, em seguida, o sistema vai verificar se todos os dados foram inseridos. Então, ele vai chamar o método de si mesmo que verifica o formulário. Verificando que todos os dados foram inseridos, né,
o sistema precisa fazer aquela verificação se existe algum cliente cadastrado com CPF. E quem sabe ver isso? É o cliente. Então, o sistema vai enviar uma mensagem para o cliente e vai pegar o seguinte, olha, verificar cliente cadastrado com este CPF. Bom, só que para cadastrar, o retorno tem que ser falso, né? O cliente não pode estar cadastrado. Então, ele vai verificar que não existe e vai retornar um false. Como é um retorno, cestinha tracejada. Veja que ele só pode continuar se tiver, né? O sistema só pode continuar na hora que tiver uma decisão se existe ou não o cliente. Por isso que ele aguarda aqui a finalização do processo do cliente, esperando o retorno, que neste caso foi falso. Não existem clientes com CPF. Sabendo disso, ele então vai realizar o cadastro. Então, ele pega e chama o método, por meio da envio de mensagens, cadastrar cliente. Feito o cadastro do cliente, ele retorna ao sistema e o sistema informa para o nosso ator, que é o funcionário, que o cliente foi cadastrado com sucesso. Compreendeu a leitura? Ah, e observando, você deve estar se perguntando, professor, mas o senhor não disse que era opcional? Então, o retorno, quando não retorna dados? Isto. Então, como é opcional, você pode ou não representar. Aqui neste diagrama, eu preferi representar para mostrar para vocês esta possibilidade. Mas o diagrama estaria certo se não tivesse essa seta de retorno enumerada como 10. Bom, e existe uma relação entre o diagrama de sequência e o diagrama de classes. As operações que são chamadas entre os objetos, então verificar formulário, verificar cliente cadastrado, cadastrar cliente, devem estar no diagrama de classes. Então veja aqui, olha, verificar cliente cadastrado é um método daquela objeto, daquela classe que recebe aquela mensagem. Então, cliente. Uma outra mensagem que o cliente recebe é cadastrar cliente. Então, veja que cliente tem um método cadastrar cliente. Bom, então, um diagrama de sequência ele pode ser usado para representar de forma gráfica os fluxos normais e alternativos de um caso de uso. E o diagrama de sequência ele vai além, porque ele mostra as classes interagindo para a gente entender como programar a funcionalidade. E nos programas para modelagem, né, os programas que a gente está modelando, os diagramas de sequência eles são vinculados aos respectivos casos de uso. Vocês perceberam a relação entre o fluxo normal e o diagrama de sequência? Bom, espero que você tenha compreendido essa relação e agora vamos praticar um pouco por meio de exercícios.